Saudações a todos, meu nome é Anabela, sou professora do Instituto Federal e estamos aqui com a intenção, o objetivo de tratarmos de alguns assuntos importantes inerentes à utilização do ambiente virtual. A proposta para essa temática, para essa orientação de hoje, para essa orientação que trabalharemos, é justamente a respeito da ética e da netiqueta. Todos que estão envolvidos em um ambiente virtual devem se respaldar, se acautelar e se cuidar na utilização desse ambiente, seja para que veja os seus direitos respeitados, seja para que respeite o direito de outros. E o tema dessa orientação é justamente ética e netiqueta. O que é ética? O que é netiqueta? Qual a diferença entre esses dois institutos? Bom, a ética, ela se configura como uma atitude que devemos cumprir no ambiente ao qual estamos inseridos, principalmente o comportamento, as questões morais, as questões comportamentais devidas em deveres e direitos. E a netiqueta nada mais é do que esses mesmos direitos e deveres aplicados ao ambiente virtual de aprendizagem, aos ambientes, às plataformas de aprendizagem ou mesmo à internet. Portanto, são institutos intimamente relacionados que não têm, de fato, como se divergirem. É o comportamento ético dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, dentro da utilização da internet. E especificamente no caso do Instituto, dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Você que é coordenador, tutor, aluno principalmente, deve-se orientar por comportamentos éticos na utilização desse ambiente, o que implica em observar regras de netiqueta. E para que possamos iniciar, o que é esse ambiente? Bom, no caso, estamos inseridos em um ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Ele é um ambiente desenvolvido para garantir a interação entre os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O coordenador, o tutor presencial, o tutor à distância, o aluno, evidentemente, portanto, alunos, professores, tutores e toda a equipe pedagógica de acompanhamento. Esse ambiente, no Instituto, é construído na plataforma Moodle. Se vocês tiverem mais informações, quiserem mais informações sobre esse ambiente, pode acessar esse endereço. Mas o Instituto tem o seu ambiente virtual de aprendizagem própria. E é em nome, justamente, da equipe pedagógica, da direção de ensino do campus Zona Norte, deste campus, que nós trazemos essas orientações. Como melhor nos comportarmos nesse ambiente virtual constituído para a sua aprendizagem, constituído para o processo pedagógico entre esses agentes, alunos, professores, tutores. É importante que tenhamos em mente que esses comportamentos, eles são necessários na vida diária, real, digamos assim, e virtual. E esse comportamento, ele deve ser observado no ambiente virtual, principalmente porque o ambiente virtual, ele registra a sua participação. Ele registra a sua postagem, registra os seus comentários, registra o seu e-mail. Então, todos esses procedimentos de registro implicam que outra pessoa visualizará este comentário, as suas expressões. E é por isso que é importante você se comportar de modo adequado. E entre esses tópicos, devemos observar que nesse comportamento a responsabilidade é do usuário. E isso implica num comportamento ético. O que é ética, portanto? Ética são valores que definem, vejam, o que quero, o que posso e o que devo. É a relação equidistante
entre o que quero, o que posso e o que devo. Por quê? Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Mas, nessa relação, o que se deve observar é que nem tudo que eu quero, eu devo fazer. Então, quando se está numa relação com outras pessoas envolvidas, com outros envolvidos, você deve se portar pela ética, pelo bom comportamento. Então, mesmo que você esteja numa situação de nervosismo, numa situação desagradável, você não vai ser incisivo, até porque à medida que você seja quanto mais incisivo, mais você perde o direito que você então possuía. Então, quanto mais polido, quanto mais adequado, quanto mais pertinente a pessoa for na reclamação, na situação que estiver vivenciando, mais certeza ela tem da garantia dos seus direitos. Mas o cerne da questão é, eu devo me portar de modo a que não infrinja o direito alheio, a fim de que o outro também não infrinja o meu direito. Por isso que é equidistante. É de modo que eu não ultrapasse o limite e atinja outro, e nem que o outro ultrapasse esse limite e me atinja. E dentro desse conceito de ética, como vimos, surge a netiqueta, que é esse comportamento ético dentro do ambiente virtual, dentro da internet. Não necessariamente aqui estamos falando apenas do ambiente virtual. Estamos falando também de todo o uso da rede, né? Seja em redes sociais, em mecanismos de mensagem instantânea, em qualquer comunicação digital interativa mediada pela tecnologia. Então, nessa estrutura também deve-se ter comportamento ético. E existem algumas regras, algumas observações para se desenvolver a polidez e respeitar os direitos nessas estruturas. Elas são as netiquetas. A netiqueta é justamente isso, esse comportamento ético na vida digital, ou comportamento ético mediado pela utilização dos mecanismos de tecnologia. Quando se está envolvido, interagindo nesses ambientes, a primeira observação, o primeiro critério a se observar é o cumprimento. Como assim o cumprimento? Bom, o cumprimento, o ato de cumprimentar. Essa é uma recomendação. Toda vez que você iniciar uma mensagem, uma postagem no ambiente, um e-mail, você deve primeiro fazer os cumprimentos. Olá, tudo bem? Saudações. Você deve iniciar a conversa, iniciar o processo com o cumprimento. É uma medida de respeito, uma medida de bom costume com o outro com quem você está estabelecendo uma relação. Isso pode ser simples ou pode ser mais formal. Se for uma relação, por exemplo, de uma atividade ou um e-mail com alguém que você já tem conhecimento, você pode utilizar termos menos formais. Olá, oi. Se for numa situação mais formal, por exemplo, um requerimento, uma reclamação, um documento de sugestão, você deve iniciar com um cumprimento mais formal. Então, com os melhores cumprimentos, saudações, boa tarde, boa noite, prezados senhores. Isso são algumas regras, algumas recomendações a serem seguidas. Ainda, portanto, nos casos mais formais, o termo melhor utilizado vai ser prezado senhor. Então, ao cumprimentar Vossa Senhoria, quando for o caso de uma autoridade, se você estiver remetendo a sua postagem, o seu e-mail para alguém de certo gabarito, deve-se observar o uso dos pronomes de cumprimento, a quem deve a essa forma de tratamento. Então, sempre observar é a primeira recomendação, sempre observar a pessoa de destino e fazer os cumprimentos iniciais. Outra observação, dentre outros hábitos que devemos observar, é evitar escrever em caixa alta.
ou letras maiúsculas. Caixa alta é sinônimo de letras maiúsculas. Por quê? Pois, caso não esteja escrevendo para uma pessoa que necessite desse recurso, ou seja, uma letra maior, uma letra grande que permite melhor visualização, significa o quê? Significa que você vai estar gritando digitalmente com essa pessoa. Então, se você, numa mensagem, num fórum de atividade, ou num texto, na tarefa, ou num e-mail, que você estiver tratando com essa pessoa e você coloca letra maiúscula, se você não destacar, observando que aquilo é, fazendo uma observação com relação àquela forma que você escreveu, dá a entender que você está gritando, que aqui você está chamando muita atenção. E a pessoa que lê pode não simplesmente entender que você está chamando atenção, mas que você está sendo incisivo, que você está passando do limite naquela conversa digital, evidentemente. Portanto, evite a caixa alta, se for o caso. A letra maiúscula, tente usar sempre o tamanho de fonte normal ou médio, para que não haja nenhuma má interpretação nessa relação. Outras dicas. Tenha cuidado com as palavras, pois as palavras escritas têm interpretações diferentes das palavras faladas. Então, pense no que vai escrever para não ser mal interpretado. Além disso, observe o texto que você está enviando. Faça as correções adequadas, as correções ortográficas, as questões de nomenclaturas, as questões de nome. Porque às vezes o que pode acontecer, um mesmo e-mail, uma mesma postagem que eu utilizei, vou postar novamente e eu copio, colo, esqueci de mudar o nome para quem eu estou enviando. E aí eu estou enviando para A, mas no corpo do texto está B. Ou tinha alguma coisa que nesse corpo de texto era realmente para B e não era para A. Então pode gerar, depois que foi enviado, depois que foi postado, como diria os antigos, não adianta chorar sobre o leite derramado, já estará feito. Então é importante ler, conferir, releia o que está sendo postado, seja no fórum, seja na tarefa, seja no e-mail, seja na mensagem, para que não ocorra esses equívocos. Além disso, sempre assine suas mensagens e participações. A assinatura é requisito fundamental. Ela faz parte, ela é indispensável, imprescindível num documento digital. Você deve assinar, você deve identificar-se. Quem é que fez essa postagem? Quem fez esse comentário? Quem fez? Mas não significa que pelo fato de você ter enviado o e-mail, que já estará nomeado. Pode ter sido um e-mail coletivo, por exemplo, um e-mail da turma. Se é um e-mail da turma, como que eu vou saber qual dos alunos que foi que fez que enviou esse e-mail? E se for uma participação no fórum ou numa tarefa, deve-se identificar quem são os autores, quem fez a elaboração daquele material. Então, é muito importante observar a assinatura. E um dos itens que merece destaque, e aqui não estou chamando a atenção, não estou gritando, mas sim chamando a atenção de que sempre faça a referência de seus trabalhos, indicando fonte. Ou seja, autor, local, título. Autor, local, título. Sempre faça a referência. A referência é requisito fundamental, é requisito originário de qualquer participação. Se assim você não fizer, você estará cometendo um ato ilícito, com penalidades administrativas, cíveis e penais. Então, se você utilizou em seus trabalhos, em sua postagem, em algum comentário, no e-mail, no fórum, na tarefa, ou durante a participação em alguma dessas situações ambiente, independente do perfil que você tenha, se você é tutor, coordenador, aluno, nesse caso, principalmente os alunos, deve-se fazer a referência. É obrigatória, é requisito. Porque se você não o fizer, quem será o maior penalizado? Você mesmo. A pessoa que não faz a referência, ela assume a responsabilidade
por qualquer atos ou sanções decorrentes dessa prática. Se esse sujeito utilizou práticas, textos, partes de uma outra obra, de um outro texto e não fez a referência, estará violando direitos autorais. E violando direitos autorais, na 9.610 de 98, é crime administrativo. Então você viola o direito de outra pessoa. Você utiliza sem fazer referência, sem dar crédito a uma obra de outra pessoa. E isso é violação de direitos autorais. Nessa situação, você pode ser penalizado civilmente, porque aquele que comete dano, aquele que pratica ato ilícito, deve reparar o dano. A sanção civil prevista no artigo 186 e 927 do Código Civil. Além disso, poderá incorrer no crime de plágio, que é violar direito autoral e aqueles que eles são conexos, ou seja, copiar e colar sem fazer a referência, sem indicar a fonte, sem indicar de quem é. Se não é meu, pertence a alguém. Se pertence a alguém, eu devo dar os devidos créditos. O crime de plágio está previsto no artigo 184 do Código Penal. Então, essas situações merecem atenção. Na prática, na utilização do ambiente virtual ou nas redes sociais, na internet, você deve observar essas regras de netiqueta, fazer os cumprimentos, fazer as despedidas, não utilizar caixa alta, identificar-se e se em alguma situação, principalmente no ambiente virtual de aprendizagem, em que você deve postar uma atividade, fazer um comentário, encaminhar um e-mail, você citar, você utilizar trechos, partes ou a obra no todo que não lhe pertence, deve-se fazer a referência indicando a fonte para não incorrer em nenhum ato ilícito, para que todos tenham o melhor aproveitamento da sua participação, tanto o outro como principalmente você. Além dessas regras especiais sobre netiqueta, que você também vai encontrar, principalmente você que é aluno, elas estão contidas lá no caderno de ambientação para EAD, como que são essas orientações sobre netiqueta, você vai poder ter mais acesso, estudar com mais profundidade. Também, se você é aluno, você terá essas orientações de regras e sanções a serem aplicadas no cometimento de alguma desse ilícito, se for o caso, no manual do estudante. O manual do estudante para os cursos técnicos, tanto de finanças quanto de informática para a internet, prevê lá o Código Disciplinar Docente, o CDD. Nele, há a previsão das regras, um código disciplinar discente, previsão das regras, dos direitos, bem como dos deveres que os acadêmicos devem cumprir, devem observar quando estiverem no ambiente virtual de aprendizagem e enquanto forem acadêmicos do Instituto Federal. E todas essas regras se aplicam não só aos alunos, se aplicam também a todos os usuários, independente do perfil que tenha no ambiente virtual. Portanto, essas regras de netiqueta, essa netiqueta, deve ser observada por todos para que tenhamos uma boa convivência, não incorremos na prática de nenhum ilícito. Esse é o objetivo dessa orientação, cumprirmos e atuarmos de modo ético na vida real e na vida virtual. Agradecemos a atenção de todos. Bonanças!